Exigência ou insanidade? Em qual prateleira podemos colocar algumas cobranças feitas por alguns torcedores à atuação dessa noite? Um 4-2 construído com o time quase que inteiro reserva. Os titulares que foram a campo tinham alguma condição a ser resolvida. No caso do Gerson, ele vive um momento de oscilação na temporada, além de não ter jogado no último final de semana. Pedro busca ainda o ritmo ideal após a lesão, e Cebolinha e Michael não são aquilo que o torcedor gostaria de ver em campo. Mas mesmo assim, o rubro-negro classificou com a maior facilidade do mundo, o que era obrigação sim diante do Botafogo da Paraíba. Porém o meu questionamento é, de onde tem surgido essa cobrança para Felipe Luiz? Porque do campo eu duvido que seja. Eu custo acreditar que alguns não consigam perceber o momento do futebol brasileiro que tem dificultado tudo para todo mundo. Mas é óbvio que isso não justifica sofrer 2 gols como aconteceu nessa noite para um time muito inferior. Mas é que esses mesmos alguns falam em fim da linha para um trabalho que compete o tempo inteiro e encontra soluções sempre quando necessário. O Flamengo está a uma vitória simples dentro de casa na última rodada da Libertadores para cumprir todos os objetivos de antes do Mundial, que era a classificação para as oitavas nas Copas, além de uma boa colocação no Brasileiro, onde o rubro-negro é o segundo nesse momento. Apenas 2 equipes atualmente no futebol brasileiro vivem esse momento que o rubro-negro tem vivido, que é o próprio Flamengo e o Palmeiras. E outros estão no mesmo nível nas Copas, não estão nos pontos corridos. Se estão próximos no Brasileirão, correm risco nas Copas. Mas apenas 2 equipes estão equilibradas em todas as competições, apesar do susto que o Flamengo sofreu na Libertadores. O problema é que nesses momentos, esses mesmos torcedores ficam se comparando ao Palmeiras, por exemplo, que venceu 13 dos últimos 15 jogos. Só que a diferença de um time para outro é que o Alviverde investiu mais de 300 milhões na janela para se preparar para este momento da temporada, além de ter um trabalho longevo que o próprio Flamengo não alcança muitas vezes com o treinador, por conta dessas cobranças exageradas também. Esperam sempre um time perfeito que nunca chega e muitas vezes acreditam no sonho da volta do Jorge Jesus, porque talvez apenas ele possa suprir esse buraco que ficou no peito. Mas talvez isso nunca aconteça e a cobrança em muitos momentos beira a insanidade. Se empata em clássico, o time não presta mais. Se perde pro Cruzeiro com gol no último minuto, é porque não irá disputar o título. Se sofre 2 gols quando se marcou 4 com o time reserva na Copa, o time não é digno de comemorações. A esses alguns. E assim o Flamengo vai vivendo de uma pressão completamente sem sentido, uma eterna espera pela perfeição que dizem ter existido em 2019, mas talvez nunca mais volte a existir, que a exigência 6 anos depois e com tantas conquistas a mais será muito maior do que naquele momento, onde o time ainda não era nem tri da América. Portanto, torcedor, nem toda oscilação precisa ser uma crise.